Olá, que privilégio, que alegria mais uma vez estarmos juntos. Imagine agora, chegando no último dia do ano, que privilégio nosso. Nós passamos alguns momentos, você que acompanhou aí alguns e vários dos vídeos que nós gravamos, então a nossa gratidão. Mas estamos aqui nesse último ano para começar a projetar o próximo ano. Esse é o último dia, mas vamos projetar o próximo ano. A gente tem que fazer isso. E qual será a melhor escolha que nós devemos fazer para o próximo ano? Olha só, a melhor escolha que eu e você podemos fazer no próximo ano para acertarmos mais, para não errar como erramos, é tomar a decisão de fazer a vontade de Deus, de seguir a sua palavra, seguir as suas orientações. Se nós tomarmos essas decisões, se nós fizermos isso, nós seremos felizes. Agora, sabe que não é fácil, porque muitas vezes nós queremos que a nossa vontade, os nossos desejos possa acontecer de forma da nossa maneira, do nosso jeito, é assim, mas isso não é sabedoria. Sabedoria está em ouvir e praticar a palavra de Deus. E aí nós vamos orar para que o Espírito Santo nos capacite a ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, porque esse é o segredo do sucesso para cada um de nós. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença e queremos ouvir a Tua voz, mas muito mais do que ouvir, queremos praticar. Pai, para esse próximo ano, o segredo do sucesso para mim e para todos os Teus filhos é ouvir e praticar a palavra de Deus. Ajuda-nos, Senhor, para isso. Que o Senhor nos perdoe, nos capacite, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Olha só, diante disso, já o primeiro texto que eu quero já trazer, e vou só recitar, está no capítulo 7, a partir do verso 24 do livro de Mateus, quando Jesus conclui o sermão da montanha. E ele diz assim, olha, eu quero ler, vamos ler para a gente poder compreender. Olha o que Jesus diz. Mateus, capítulo 5, Sermão da Montanha, a conclusão, capítulo 7, digo melhor, a partir do verso 24, ele diz assim, Jesus concluindo o grande sermão da montanha, que é para mim e para você, ele diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, prudente ou sábio, e caiu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque for edificada sobre a rocha. Aqui está. Esse é o segredo. Você quer ser sábio, feliz, inteligente? Você precisa ouvir a voz de Deus, a sua palavra e praticar. Esse é o segredo maior e o melhor para o próximo ano. Não existe outro. Nós precisamos fazer isso. E aí nós vamos poder acompanhar alguns exemplos negativos aqui que nós temos das pessoas de Israel ou do israelita que ouviram a palavra de Deus, mas não praticaram, até prometeram, mas não praticaram, se deram mal. E nós vamos ver aqui no capítulo 19, depois de Deus ter feito o grande milagre, ou vários milagres, de resgatar o povo do Egito de uma forma poderosa, 10 milagres ou 10 pragas, para que o rei do Egito compreendesse e deixasse o povo ir. Chega no Mar Vermelho, abre o Mar Vermelho, Deus vem provendo as necessidades dele, como de alimento, de água, protegendo contra os animais ferozes, e assim sucessivamente. À noite ele mandava uma coluna de fogo para aquecer o povo, porque era uma região, um deserto, né, região desértica, e aí o frio era muito intenso, e ali eles eram aquecidos pelaquela coluna de fogo. Durante o dia tinha uma nuvem que os protegia do calor escaldante do deserto. Ou seja, Deus provendo as necessidades, cuidando o tempo todo. E aí Deus então chega no Monte Sinai para apresentar e dar para eles os 10 mandamentos, que era a norma de proteção para eles, para não voltar para o Egito ou para os costumes de adorar outros deuses. Os 10 mandamentos é a proteção ainda para mim e para você hoje, para a gente continuar na relação com Deus e não voltar para o mundo, não voltar para adorar outros deuses. É isso que Deus, os 10 mandamentos é de forma, e aí Deus veio dar os 10 mandamentos de uma forma sobrenatural, poderosa, para que o povo compreendesse que ali estava um Deus poderoso, que estava dando a sua lei, que representava o seu caráter. E aí, capítulo 19, a partir do verso 5, diz assim, ó: agora, pois, se diligentemente ouvis a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis
reinos e sacerdotes, nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus dizendo para Moisés, é isso aqui, ó. Olha que texto. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minhas propriedades peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reinos e sacerdotes, nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, verso 7, chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas as palavras que o Senhor Deus lhe havia ordenado. Verso 8, olha a resposta do povo. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Olha só, o povo diz: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. É assim, e deve ser essa a nossa perspectiva. Nós, Senhor, eu quero, a partir desse próximo ano, eu quero fazer tudo o que o Senhor está me pedindo. Sabe, o povo de Israel falou isso, mas infelizmente esse povo não fez. Mas Deus dá aqui a promessa: se agora, pois, se diligente ouvir a minha voz e guardares a minha aliança, então serei minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reinos e sacerdotes, nação santa. São estas palavras que o Senhor falou para Moisés falar com o povo. E o povo diz: olha, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Mas infelizmente, nós temos aqui logo no capítulo 32, capítulo 32 foi uma sequência. Deus vem falando aqui com Moisés, com o povo. Aí quando chega no 32, que Moisés está lá no monte. Moisés sobe para o monte para receber de forma completa mais orientações. O que acontece? Aí nós vamos para o verso 5 também. Então, vendo isso, edificou um altar. Moisés ficou lá 40 dias e o povo então começou a se impacientar. Ficou impaciente. O que acontece? Forçou Arão a construir um bezerro de ouro. O que aconteceu? Então Arão, vendo isso, edificou um altar diante deles e apregou e disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e louvou-se, levantou-se para divertir. Então o Senhor disse a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que tiraste do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e adorou, e lhe sacrificou e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Olha só, você percebe? O povo diz que vai fazer a vontade de Deus e agora já está adorando um bezerro. Sabe, nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos ter a coragem, sabe, a determinação. Senhor, custe o que custar, me ajude, porque eu quero fazer a tua vontade. Eu não quero só ouvir, eu quero praticar a tua palavra, porque a promessa de Deus, ela se cumpre em nossa vida quando nós temos a coragem, a ousadia de fazer aquilo que o Senhor pede. O problema hoje que a gente percebe dos cristãos e da humanidade é não fazer a vontade de Deus. Faz a sua própria vontade, quando o segredo para o sucesso, o segredo para a felicidade é termos a coragem de fazer a vontade de Deus. Veja aqui comigo ainda, ó. Olha o que Deus propõe agora em Deuteronômio, capítulo 30. É isso que Deus espera para cada um de nós. Ele quer trazer-nos bênçãos, capítulo 30. Mas essas bênçãos, elas vão vir quando nós fizermos a vontade de Deus. Capítulo 30, a partir do verso 15, diz assim, ó: depois de Deus colocar as bênçãos e as maldições para que o povo pudesse escolher, e as bênçãos, elas estariam sendo real na vida do povo, e eu e você queremos bênção para o próximo ano, mas as bênçãos seriam reais para o povo se o povo fizesse a vontade de Deus, se ouvisse a sua palavra e seguisse. É isso, a mesma coisa ainda hoje. Deus quer que eu e você sejamos abençoados, mas para que isso aconteça, Deus espera que eu e você tenhamos a coragem de fazer a sua vontade, e isso é o que importa. Não importa a situação, não importa a circunstância, creia em Deus, faça a sua vontade, siga as verdades da palavra de Deus, e isso vai trazer bênção para você. É isso que Deus promete. E ele diz aqui, ó, capítulo 30 de Deuteronômio, a partir do verso 15, diz assim: vede que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos teus caminhos e guarde os seus mandamentos e os estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviares e não quiseres dar ouvido
dá os ouvidos, e fores reduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra, a qual vos passa o Jordão para possuir. Agora o verso 19: os céus e a terra tomam hoje como testemunha contra ti, que te pus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora o conselho é: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e toda a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-se a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Aqui está o segredo. Deus coloca isso diante de mim. Jair, fulano, Beltrano, Antônio, Maria, Marta, André. Ou seja, ele diz: eis que ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas ele aconselha-te que escolha a vida para que vivas tu e toda a sua descendência. E nós vamos estar escolhendo a vida para sermos felizes e as bênçãos quando nós tivermos coragem de ouvir e praticar a palavra de Deus. Esse é o segredo. Então cabe a mim e a você, agora que queremos ter um ano melhor do que o que passou, cabe a nós então tomarmos a decisão de fazermos a vontade de Deus. É isso que mais importa. Olha só, voltando ao texto que a gente leu no início: todo, pois, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado com um homem sábio que edificou a sua vida, sabe, a sua família, os seus negócios na rocha. Vêm os problemas, mas não cai, porque está edificado na rocha que é Cristo. Aqui está o segredo, amigo. Esse é o maior segredo para o sucesso para esse próximo ano, é ouvir e praticar a palavra de Deus. Você quer fazer isso? Então tome a sua decisão, e aí você será feliz. Esse ano será muito melhor do que o que passou, porque Deus, ele é fiel naquilo que promete, tá bom? Vamos orar e confiar e fazer a vontade de Deus. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Nós queremos praticar a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos força. É em teu nome que nós oramos, ô Jesus. Amém.